Meus queridos e minhas queridas, vê só, falar aqui um pouquinho sobre as relações trigonométricas no triângulo retângulo, que são relações, né, que aparecem dentro do triângulo, ele sendo sempre retângulo, que é aquelas relações do seno, cosseno e da tangente, tá? E aí o que é que vem a ser o seno? Eu desenho aqui um triângulo, um triângulo grandão, tá? E aí eu chamei ele de CHI. E subdividi esse triângulo em outros menores, tudo com ângulo reto lá embaixo. Ó. I é o ângulo reto, G, E e o B, tá? Esses vértices aí, tudo reto. Joguei um ângulo beta ali em C, então observa que aqui a gente tem um ângulo beta, qualquer, um ângulo de medida beta. E aí a relação do seno é justamente o cateto oposto pela hipotenusa. Então, dentro do triângulo, do primeiro triângulo aqui, pequenininho, ABC, o lado AB eu chamei de X1, tá? E a hipotenusa eu chamei de H1. Então, o seno de beta para o primeiro triângulo seria X1 dividido por H1. E aí eu estendi esse triângulo, e aí imagina agora o triângulo CDE, chamei o lado oposto ao ângulo beta, ou seja, o segmento DE, eu chamei de X2, e a hipotenusa do triângulo grandão, do um pouco maior, né, vamos dizer assim, do segundo grande, que é o CDE, eu chamei a hipotenusa de H2. Então esse H2 é o valor da hipotenusa dentro do triângulo CDE. Então H2 é a hipotenusa. E aí, quando a gente divide x2 por h2, dá o seno, ou seja, o seno de beta também pode ser o x2 dividido por h2. E aí agora, estender esse triângulo maior, então, e aí observa o triângulo CFG. Chamei de novo o lado oposto, ó. O lado oposto a beta é FG, e eu chamei de x3. A hipotenusa, que é o segmento CF, chamei de H3, e aí se a gente dividir também vai dar o mesmo valor que é do seno de beta. E por último, o triângulo grandão, o triângulo CHI, o lado oposto chamei de x4, e a hipotenusa todinha, que é do H até o C, chamei de H4. Isso aqui, se a gente for dividir o numerador e o denominador em todas essas frações aqui, sempre vai gerar uma mesma constante, o mesmo número, independentemente desse triângulo C, o CAG, CDE, CFG ou CHI, tá? Então, o seno de beta é o cateto sempre oposto pela hipotenusa. O cosseno aqui de beta é o cateto adjacente, e aí entenda que o cateto adjacente é o ângulo que está colado, vai ser o ângulo que está colado ao lado. Então, observe que no triângulo ABC, o cateto adjacente eu chamei de Y1, tá? Y1, que é esse aqui. Então, aqui, estou pintando de azul, seria o cateto de verde, aqui seria o cateto adjacente, e a hipotenusa é esse H1. E aí, quando a gente fizer a relação do cateto adjacente pela hipotenusa, ou seja, Y1 dividido por H1, dá o cosseno de beta. E aí, estendendo isso aqui para o triângulo maior, que é esse aqui, o cateto adjacente é C, eu chamei de Y2, e o cateto, que vai do segmento D até o C, do D até o C, eu chamei de H2. E aí aqui tá a outra relação, H2 não, Y2 dividido por H2 dá também o cosseno de beta. E aí sucessivamente, se eu puxar para o último triângulo, o maior, esse daqui que eu estou riscando de verde, e aí observa que o
cateto adjacente é tudo isso aqui, ou seja, chamei de Y4, e a hipotenusa é esse outro segmento aqui que eu chamei de H4, tá? Em resumo, geram o mesmo K, aqui uma outra constante. A tangente, a gente pode chamar tangente como sendo a divisão do seno, tá? Aqui pelo cosseno, beleza? Em outras palavras, a tangente também pode ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E aí a tangente desse beta seria o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. No primeiro triângulo seria isso aí, o x1 dividido por y1. Já para o outro triângulo seria x2 dividido por y2 e assim sucessivamente, tá? Gera também uma constante K ali, beleza? E aí eu trouxe aqui o programinha para a gente tentar fazer isso aqui para ficar bem melhor expresso esse pedaço desse assunto. Vê, eu vou desenhar aqui um triângulo qualquer, deixa eu ver se eu consigo aqui, desenho um triângulo aqui, eu vou subdividir esse triângulo em, deixa eu fazer só em dois, aqui e aqui. Aí vamos imaginar que lá em C, ali no C a gente tem um ângulo qualquer aqui em C, onde está a mãozinha ali, ó, em C, tá? Vou ver isso aqui mais para baixo, e aqui em C a gente tem um ângulo qualquer. Então observa, primeiro a gente vai tirar o seno de C. Então o seno de C eu preciso saber quanto é a distância do cateto oposto. Imagina que aqui em C tem um ângulo ali qualquer, e aí o cateto oposto vale 2,1. Eu preciso agora saber quanto é a hipotenusa. Então a hipotenusa, ó, que é de F até C, vale 4,56, tá? Deixa eu só arrastar isso aqui um pouquinho mais para cá. E aí observa o que a gente vai fazer. Eu vou fazer a divisão do cateto oposto, 2,1, né, dividido pela hipotenusa, que é 4,5. E aí a gente tem uma aproximação que isso aí vale 0,47. O mesmo eu vou estender, vou procurar saber quanto é a distância, qual é o valor do cateto oposto. Olha aí, DE é o cateto oposto, e a hipotenusa aqui vale 9,1. Tá? Deixa eu só mover isso aqui mais, essas medidas para cá. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Observa que o cateto oposto é 4,3 dividido por 9,1. Quando a gente fizer uma aproximação disso aí, dá a mesma coisa, 0,4. E por último, bora fazer aqui, calcular, verificar a distância de A até B, 6, e de A até C, que é 12,5. Deixa eu mover isso aqui para dentro, esse 12,5 para cá, e aí a gente vai fazer a divisão de 6 por 12,5. Tá? Pode fazer, e 0,48 por causa desse 3 aqui, dá uma diferença mínima, tá? E aí observa que a constante é 0,4 no seno desse ângulo qualquer aqui, beleza? Agora bora fazer o cosseno, e aí para o cosseno eu preciso da medida do cateto adjacente. Então de baixo aqui, ó, vale 4. Deixa eu arrastar aqui para baixo, esse 4 é justamente aqui, vou deixar pertinho. Vou verificar a medida do E até o C, ou seja, vale 8. Deixa eu arrastar esse 8 para aqui para o meio, para dizer que ele é do outro triângulo, e do triângulo grandão ABC, deixa eu verificar quanto é de B até C, vale 11. Então, observa o que a gente vai fazer, ó. Sabemos que o cosseno é cateto adjacente, que é 4, dividido pela hipotenusa, que é 4,5. E aí, nessa divisão, dá 0,8. Para o outro triângulo, o triângulo CDE, a hipotenusa vale 8. Isso, vale 8. E aí eu vou dividir pela hipotenusa do DC aqui, ó. DC é a hipotenusa do triângulo médio.
9,1. Quando a gente fizer isso aí, vai dar 0,8. E por último, no triângulo ABC no grandão, o adjacente vale 11, e eu vou dividir pela hipotenusa de que é AC, 12,5. E aí a gente encontra 0,8. Então, percebe que a constante que eu falei anteriormente é isso que vai repetindo. As três primeiras medidas aqui é o seno, e as três últimas aqui é o cosseno. E aí, se a gente fosse fazer a tangente desse ângulo C, seria o cateto oposto, 2,1, dividido pelo cateto adjacente, que é 4. E aí, quando a gente fizer isso, dá 0,5. Deixa isso aqui 0,5. E aí, bora calcular para o outro, o triângulo médio aqui, ó. O cateto oposto vale 4,3, dividido pelo cateto adjacente, que vale 8. E aí, quando a gente divide, cadê aqui? 0,5, tá? 0,5 aqui, ó. Por último, para a gente fazer um triângulo grande, o cateto oposto vale 6, e aí eu vou dividir por 11, que é esse lado BC que está aqui, ó. Quando a gente dividir, dá também a mesma coisa, 0,5, tá? Então, as relações trigonométricas são essas constantes que aparecem na razão do seno, do cosseno e da tangente. Em outras palavras, isso aqui, tá, meus queridos? Beleza? E aí, é isso que eu queria deixar bem claro nesse pequeno vídeo, tá? Partiu e até a próxima.